Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar respostas dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais, oliveira.social, e vamos ao podcast Top 1 que mais cresceu com pessoas renomadas do zero. A gente tem esse título. E antes de apresentar aqui o nosso mentor de hoje, que está sensacional, vou pedir para você se cadastrar no canal do YouTube. Toda semana tem conteúdo novo. Receita de Sucesso Podcast, se inscreve, ativa as notificações, siga a gente também nas redes sociais, Receita de Sucesso Podcast no Instagram. E estamos disponíveis, né, em todas as plataformas, Spotify. Deixa 5 estrelinhas se estiver gostando. Deixe seu comentário, para a gente é muito importante saber se você está gostando, como a gente pode contribuir ainda mais. Deixa sugestão de novos mentores, de novos conteúdos, que vai ser um prazer a gente estar contribuindo cada vez mais. E o convidado de hoje é especial, né, Karen? Eu fiquei impactada de verdade com a palestra que eu assisti. Eu já acompanhava o trabalho dele, já tinha ouvido falar do trabalho dele. E quando eu assisti a palestra, eu falei, cara, esse cara é grande demais, ele precisa estar no Receita. Maravilha, e está relacionado ao mundo dos esportes, que eu adoro, porque tem muita correlação entre o mundo do esporte e o empreendedorismo. Então vamos lá, vou apresentar aqui para vocês terem uma ideia de quem é o nosso mentor de hoje. Então vamos lá. Nosso mentor de hoje é Kleber Barbão, proprietário da Clean Sport Prime, fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Futsal e sócio da Eurogarden Arena. Kleber recebeu o prêmio como o maior fisioterapeuta de todos os tempos pelo mundo futsal. Olha que sensacional. Kleber, seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui no Receita de Sucesso Podcast. É isso, muito obrigado pelo convite. Eu ouvi vocês falando sobre mim, eu falei, será que é comigo mesmo a entrevista? Mas obrigado, Gustavo, pelo convite, Karen também. Vai ser um prazer poder estar conversando com vocês aqui. E olha que legal, né? A gente tem o privilégio, porque o Kleber é da nossa cidade, estamos gravando aqui esse podcast que eu chamo de On The Road, né? Porque Maringá deveria ser a nossa casa, mas na verdade a gente fala que a gente está na estrada quando a gente grava o Receita de Sucesso aqui em Maringá, porque a maior parte dos episódios está lá no nosso estúdio que a gente grava em São Paulo, né? Devido à logística, devido à maior parte dos mentores se concentrar ali em São Paulo. E temos a oportunidade de fazer esse podcast com o Kleber aqui na cidade. E também o privilégio de, quando eu que jogo futebol, quando tem alguma lesão, se tratar ali com o melhor. Então isso é realmente um privilégio para poucos. Kleber, eu fiz aqui algumas anotações, tive que resumir algumas perguntas até pelo seu tempo, que eu sei que tá bem corrido, mas não tem como a gente fugir do início, né? Como que você iniciou essa sua jornada como fisioterapeuta e principalmente encontrou o mundo do futsal, até chegar, né, à Seleção Brasileira de Futebol? Quais foram os principais aí desafios que você teve até chegar no momento que você vive hoje? Legal, é legal essa pergunta. Então vamos lá, vamos no início então. Eu, como a grande maioria dos garotos, eu queria ter sido jogador de futebol. Né? Eu faço sempre a brincadeira, tu já deve ter escutado, que era tão bom que virei fisioterapeuta. Né? Mas o que eu gostaria, né, quando eu decidi ali não tentar mais, era trabalhar na área do esporte. Confesso a vocês que o meu primeiro curso, né, era educação física. Então ali meados ali de 2001, eu comecei a estudar educação física. Então a minha ideia era estudar à noite, né, que eu comecei na UEM, estudava à noite educação física e treinar nos times de Maringá, na categoria de base na qual fazia parte, durante o dia. Só que como eu já adiantei, eu falei, não queria mais e comecei a trabalhar. Num primeiro momento, comecei a trabalhar numa área fora da educação física. Comecei como office boy, auxiliar geral, né, porque ali na época eu precisava me virar. Meu pai e minha mãe sempre deram suporte, mas eu precisava, né, estar correndo atrás. E aí, no segundo ano de graduação, apareceu uma oportunidade de uma faculdade particular da cidade que estava oferecendo benefício para as pessoas estudarem, praticar esporte pela faculdade, e eu recebi esse convite. Comecei com os meus pais, né, como eu falei, sempre me auxiliaram nesse processo, e aí eu escolhi o curso que mais se parecia com a educação física. Então coloquei na lista fisioterapia, é isso que eu vou cursar. E comecei a minha jornada, né, de estudante. Então, durante 4 anos eu fiz as 2 graduações, tá? Eu tinha uma rotina, né, um pouquinho pesada. Eu começava a estagiar numa academia às 6 horas da manhã, então ia até às 7h10, saía da academia, ia para a faculdade de fisioterapia, das 7h30 às 11h30, voltava para estagiar na hora do almoço na academia, à tarde ia para a fisioterapia de novo, né? Então eu ficava na academia do meio-dia a 1h, a 1h30, 5h30, estudava fisioterapia, saía da faculdade, ia dar aula de futsal no Colégio Platão, que é um colégio na qual eu estudei,
Ficava lá na aula das 7h45, das 5h45 às 7h30 e depois ia para a à noite fazer educação física até às 11. Então foram 4 anos, né, com essa jornada. Aos finais de semana tinha um trabalho voluntário com futebol de amputados, trabalhava com recreação em hotel fazenda, em clubes sociais e foram 4 anos assim. Me formei em fisioterapia, terminei antes e infelizmente a educação física eu tive que trancar, porque ali na realidade eu precisava trabalhar, né, já estava ali. E aí na academia onde eu era estagiário tinha uma salinha ali de avaliação e eu fiz uma proposta para os donos da academia para arrendar a sala, na época uma sala de 6 metros quadrados, e foi ali que eu iniciei a minha carreira como fisioterapeuta. Com o passar do tempo, em alguns meses eu já tinha uma pessoa me auxiliando nos atendimentos, e aí quebrei uma parede, arrendei uma sala maior, e em 8, 9 meses, o senhor Caio, eu já estava arrendando ali grande parte da academia. E aí foi uma tomada de decisão, conversei com os proprietários, né, quais eram os objetivos dele, e como a gente não teve ali uma convergência nos propósitos, vamos dizer assim, né, de futuro profissional, eu e o meu antigo sócio, a gente decidiu abrir a Clinisport. Então, olha só, hoje é dia 30, né, no dia 28 de outubro de 2008, abriu a Clinisport. Nossa, né? Olha só. E aí, a salinha de 6 metros quadrados já se tornou um espaço um pouco maior, aproximadamente 300 metros. Confesso que a gente escolheu o local dela muito mais pelo preço do aluguel do que a localização. E abrimos lá, refinanciando carro, financiando aparelho, permutando, implorando, enfim. E começamos lá com uma estrutura bem enxuta e hoje, né, posso dizer que temos uma das maiores estruturas do Brasil, uma sede própria de 2.250 metros quadrados, né, com uma filial em Barcelona e nos próximos 2 anos aí pretendemos evoluir para 3.500 metros. Já pela carreira de chegar à seleção de futsal, quando eu iniciei, né, nessa linha de 6 metros quadrados, eu queria trabalhar com esporte, né, fiz as 2 graduações com esse intuito. E aí comecei a procurar quem eu conhecia. E a pessoa que estava muito próxima a mim, né, que eu tenho uma gratidão enorme, é o Lambari do futsal feminino, do Seleto, futsal feminino. Pedi para ele, falei, Lambari, posso atender as meninas do Seleto? Ele falou, Kleber, mas a gente não tem condição financeira, né, mas eu não estou preocupado com isso. Eu quero aprender, eu quero ajudar e aprender. E as coisas foram acontecendo, né, não é só porque não tinha remuneração que eu deixava de entregar o meu melhor. E aí em 2008 veio o convite para trabalhar no futsal masculino, evoluí para uma seleção paranaense, fui trabalhar numa equipe de ponta a nível de Brasil em Marechal Cândido Rondon, aí fui para trabalhar com futebol de praia, no Sporting de Portugal, fui para a seleção do mundo, até chegar à seleção brasileira em 2013, na qual estou até hoje. Né? Ao longo de todo esse processo, ao longo desses anos, tive experiências dentro e fora do Brasil em diversos clubes, né? Trabalhando ou com jogadores, ou com equipes, ou fazendo assessoria. Somando agora no último Mundial que a gente esteve no Uzbequistão, são 39 países trabalhando. Nossa. Ju, você tinha que ter assistido essa palestra. Eu vou pedir para você, Kleber, por favor, contar a sua história com o Falcão. Uhum. Eu achei muito legal, assim, essa questão de, primeiro, você se doar, né? Não olhar para essa parte de remuneração, mas se entregar realmente, falar, não, eu sei o que eu posso entregar e o que você fez, porque eu acho que é muito, assim, o empresário, o empreendedor, ele é muito de oportunidade, então você soube realmente aproveitar todas as oportunidades que você teve para você chegar onde você está hoje. Então, por favor, compartilha com a gente. Não, legal. Então, né, foi até uma das frases, né, uma história que eu contei na palestra, dentre algumas que a gente acaba comentando. Eu entrei na seleção em 2013, de futsal, e, poxa, para mim era um prazer, né, você trabalhar com ídolos, né, então eu cheguei ali na seleção, entre os meus 28 e 29 anos, a maioria dos jogadores eram até mais velhos que eu, né, então você olhava lá, poxa, Thiago, Rodrigo, Falcão, né, Neto, eu falei assim, meu, até 10 anos atrás eu fazia um gol, gritava o nome dos caras, né, e agora estou aqui trabalhando com eles, e, poxa, né? Em 2013 eu não tive a oportunidade de atendê-lo diretamente, mas fui procurando ali fazer o meu trabalho com os outros jogadores, né? E aí em 2014 teve um jogo que foi muito marcante até pela história, está até no Guinness, que foi o maior público da história do futsal, fizeram uma quadra dentro do estádio Mané Garrincha, em Brasília, e fizemos um amistoso contra a Argentina. E naquela ocasião o Falcão, né, ele iria soltar a bola, né, por questão de imagem, né, dele, né, que ele é uma expressividade do esporte, mas não iria participar da partida por uma lesão muscular na panturrilha. E olhando aquilo, eu falei assim, não, eu tenho que ousar, né?
E aí cheguei para ele e falei, Falcão, fiquei sabendo que você não vai jogar amanhã. Ele falou, pois é, Kleber, eu tô com uma lesão na panturrilha e tal, eu vou só soltar a bola e vou... Eu falei, posso tentar? Eu acredito que eu consiga. Ele olhou para mim, falou assim, é mesmo? Então tá bom, ó, eu tenho um compromisso, uma reunião, devo chegar no hotel próximo às 11h30, e aí você, né, voltou em tal quarto lá, a gente vai lá e você... Cara, 11 horas eu já estava na frente do quarto já. Eu vou esperar esse cara chegar, não vou deixar escapar essa oportunidade não. E aí atendi ele, né, deu certo, ele conseguiu jogar no outro dia, ganhamos de 3-1, ele fez 2 gols na partida. E aí na hora de ir embora, né, sempre é um pouquinho corrido ali a questão de ir embora, ainda mais que o jogo em Brasília, pegar o voo para ir embora, ele olhou para mim e falou assim, meu, não gostei do teu trabalho, você é diferente. Poxa, aí ganhei o ano, né, nem o dia. E aí, nas outras convocações, ali em 2014, ele sempre pedia, tô com uma dorzinha aqui, e fui ganhando essa confiança dele. Quando eu cheguei em final de 2014, na época ele estava jogando um time chamado Brasil Quirim, em Sorocaba. E esse time chegou na final da Liga Nacional. E ele, por uma lesão no adutor, ele acabou não participando da primeira partida e não iria jogar a segunda. Afinal, se eu não me engano, salvo engano, era numa terça-feira. Quando é uma quinta-feira, ele me liga. Ele fala, Kleber, cara, não quero saber nem quanto e nem como, cara. Eu preciso de você. Eu preciso jogar essa final. Não jogou o primeiro jogo, nós estamos atrás do placar e eu falei, cara, bora. Vou. E aí, nesse final de semana, eu era o padrinho de um casamento dos meus melhores amigos. Nossa. E aí, liguei pra ele e falei, Marchô, cara, tem uma coisa pra te dizer, cara, você vai ter que me desculpar. Porque o cara que pode estar acontecendo aí é a oportunidade da minha vida. Né? Contei pra ele, ele entendeu perfeitamente. Cara, peguei o ônibus, madrugada, parei em Sorocaba, comecei a trabalhar. Chegou na final, ele conseguiu entrar em quadra, jogou, o time estava perdendo, ele virou, fez 2 gols na partida e no final, simbolicamente, ele me deu a medalha dele. Né? E a partir daí, né, ele me adotou como fisioterapeuta pessoal, né? Viajei para ele para o Kuwait, Estados Unidos, né? E hoje nós temos uma relação bem próxima, de amigo, atendo ele até hoje quando precisa, atendo a família dele. Então foi um ídolo, que continua sendo um ídolo, que virou um colega de trabalho e que hoje virou um amigo, né? Então eu tenho certeza que esse me abriu muitas portas, muita visibilidade, porque o Falcão, além de ser uma referência, ser uma expoência, ele mostrou muito esse trabalho do bastidor, né? A importância de quem está atrás da cortina, né? Então acredito que isso com certeza contribuiu muito aí com o desenvolvimento da minha carreira. Então é um cara que eu tenho uma gratidão enorme. Eu acredito que isso foi uma das coisas que eu fui intencional, que eu gosto muito de falar de ser intencional nas atitudes e deu certo. Caramba, e deixa eu te perguntar, e o que você enxergou que outros fisioterapeutas não enxergou a ponto de você falar, eu acho que eu consigo? Olha, ao longo da minha carreira, eu vou voltar um pouquinho. Quando eu recebi uma ligação em 2012 para que meu nome estava sendo cotado entre um dos nomes para a seleção brasileira, eu falei uma frase para o até então coordenador da época, o professor Edson Nogueira. Ele falou, Kleber, você tem vontade de estar na seleção brasileira? O seu nome foi indicado. Eu falei assim, eu me preparo e sempre vou me preparar para ela. Né? E é isso acredito que eu faço até hoje. Então eu me preparei para estar na seleção brasileira. Então hoje, por exemplo, como formação acadêmica, eu tenho as 2 graduações, estou terminando minha 4ª pós-graduação, concluí esse ano meu mestrado, ano que vem começo meu doutorado, estamos desenvolvendo metodologia própria. Hoje dentro da Cleansport nós temos um instituto de pesquisa, nós produzimos conhecimento hoje, enviamos um artigo para o congresso da FIFA, fomos premiados. Então, assim, eu me preparo. Estar preparado vale mais que qualquer oportunidade. E quanto mais você se prepara, mais oportunidade aparece. Incrível, né? Quanto mais você se sempre prepara... tem alguém te olhando. Sempre tem alguém te olhando. E você tem que confiar naquilo que você faz. Né? Então, eu gosto de brincar. Excelência você nunca chega nela, você busca. Mas quando você vê uma pessoa fazendo algo difícil de maneira fácil, quer dizer que esse cara pratica a excelência. Né? Então... é o que eu procuro fazer, eu procuro entregar o meu melhor. Quando eu vejo que não saiu do jeito que eu imaginava, eu faço muita reflexão e a gente vai aprendendo diariamente. Então, eu acredito que isso seja uma das coisas que contribuíram para o que está acontecendo hoje. Mas o que você exatamente você conseguiu enxergar de diferente que outro fisioterapeuta não enxergou, a ponto de você... Eu sempre procuro entender o porquê as lesões acontecem.
Levando um ponto de vista técnico, né? Uma coisa, se você me permite usar o teu caso, você quando foi na clínica da última vez, você machucou o teu joelho. Sim. Você levou uma pancada e o teu joelho veio para dentro. Então você machucou o seu ligamento colateral medial. Quando uma lesão tem trauma, é muito mais fácil de a gente determinar o caminho de tratamento. Eu te coloquei prazo, falei, cara, dentro de 60 dias você está jogando novamente. E foi mesmo. É como se eu tacar uma pedra na parede aqui. Se eu taco uma pedra na parede, eu faço um buraco. Aí o que eu falo? Bom, é gesso, eu pego uma massa, lixo e faço a pintura. Em 3 dias eu te entrego esse trabalho. A maioria das lesões não tem trauma. Elas acontecem de forma biomecânica. E a biomecânica é uma junção do que tem no seu corpo com o que você faz com o seu corpo. Então quando você começa a estudar o mecanismo da lesão, você começa a entender um pouquinho por que ela ocorre. Lembra a história do buraco na parede? A lesão não traumática, ela é um pouquinho diferente. Ela não é um buraco que aparece de forma espontânea por causa de um agente externo. Ela acontece um trinco, uma rachadura que vira um buraco. Eu acredito que quando você vai buscar aonde é a infiltração, fica mais fácil determinar o caminho do tratamento. Porque se eu fosse lá simplesmente pensar na lesão muscular, eu ia pintar a parede rachada, ele ia jogar e ia se machucar. Então eu acredito que uma das coisas que eu busco, que é uma metodologia nossa naquele esporte própria do Kleber, é buscar por que as coisas acontecem. Eu levo isso para fisioterapia, mas eu costumo levar isso para a vida. Eu não consigo hoje desvencilhar a sua vida pessoal da profissional. E uma das frases que eu disse lá na palestra é que empreender não é um ato, é um estilo de vida. Então o que eu levo na minha vida, acho que eu procuro levar no profissional também. Ótimo, muito bem explicado. Vamos falar dessa parte. Reconhecimento como maior fisioterapeuta de todos os tempos. Pergunta importante. O que esse prêmio representa para você e quais foram os fatores que, na sua opinião, contribuíram para essa conquista? Olha, Céu, a gente fica honrado de receber um prêmio desse, né? Não me considero o melhor fisioterapeuta de todos os tempos, mas é um exercício. É um exercício de controle de vaidade. Uma das frases que eu também disse na palestra, que na minha opinião, todo mundo é vaidoso e ninguém é humilde. O que a gente faz é controlar a vaidade e praticar a humildade. Então quando você recebe um prêmio desse, você tem que fazer uma reflexão. O que esse prêmio significa para você? E fazendo uma reflexão, eu trouxe até no meu discurso do prêmio que isso para mim era uma parte simbólica muito grande para a fisioterapia. Porque a fisioterapia está começando a ter reconhecimento. O último mundial que teve agora no Uzbequistão, mostrou muito o trabalho de bastidor. Porque muitas vezes quando você vai para a área do esporte, você vê quem está no protagonismo. E não queremos tirar o protagonismo deles, dos atletas. Mas para você ter 14 atletas em quadra jogando, existem 16 pessoas que estão ali fora trabalhando. Então a fisioterapia em si é uma profissão muito nova. E quando a fisioterapia começa a ser reconhecida em prêmios individuais, quer dizer o quê? Que ela está tendo também a sua visibilidade. Então eu procurei levar esse prêmio para isso, a ascensão da fisioterapia no âmbito desportivo. É lógico, pessoalmente te envaidece? Sim, mas você tem que controlar. Você fala assim, poxa Kleber, dos prêmios que você recebeu de forma individual, é o maior? Eu falei, ele é expressivo, mas um dos maiores para mim foi um reconhecimento na Câmara de Vereadores ao mérito comunitário, pelo serviço que você fez pela sociedade. Se eu não fizesse esse serviço pela sociedade, às vezes eu não ganharia um prêmio de fisioterapeuta de destaque. Então, como eu falei, o profissional e o pessoal, eles têm que caminhar juntos. Ótimo. Não dá para separar, né, Kleber? Não dá. Você que convive constantemente, diariamente, com profissionais de alto desempenho, de alta performance. Na sua opinião, o que torna essas pessoas diferentes dos demais? Eu vou falar uma frase e não entenda como prepotência. Se você quer trabalhar em alta performance, ser bom tem que ser normal. Não entenda como prepotência. Se você quer trabalhar em alta performance, seja em qualquer área, você ser bom e diferente tem que ser o seu normal. E que você não pode ter um dia épico. O que é um dia épico? Hoje eu fiz o meu melhor. Acordei cedo, fiz o exercício pela manhã, tomei um café bem regrado, eu trabalhei, entreguei meu melhor no trabalho, almocei um grelhadinho com uma salada, e, enfim, cheguei em casa à noite, brinquei com as crianças, e aí? Só porque eu fiz um dia bom, isso não me permite no outro dia relaxar. Vale muito mais a constância do que a potência. Então, quando você quer trabalhar em alta performance, você tem que subir o sarrafo. Se você conseguiu performar nesse nível, esse aqui é o teu normal. E a reflexão para você subir tem que ser constante. Se acostume com o seu novo normal. Essa foi forte, hein? É muito forte.
Caraca. Muito forte. Meu amigo, promete esse podcast, hein? Kleber, como que você faz para conciliar, assim, você viaja muito, você está muito tempo fora, né? Você tem 2 filhos pequenos, tem a clínica, tem essa unidade em Barcelona. Como que você faz para conciliar e equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional? Então vamos lá, primeiro de tudo, como é que eu consigo, eu vou mudar até um pouquinho, como é que nós conseguimos? Por quê? Porque nós temos uma equipe, nós somos uma equipe. Então hoje a Clean Sport, né, aqui do Brasil, são 87 pessoas trabalhando nela, por um propósito em comum. Então eu acredito que isso vem, né, ser o fator principal para a gente conseguir continuar performando e crescendo. O Kleber apenas é um embaixador, né, eles gostam de falar, o Kleber é o CEO, enfim, eu posso ser ali um líder, mas se você não tiver é que nem a gente falou do futsal. Você pode ter 14 protagonistas ali, mas se não tiver 16 caras ali atrás na coxia, esses caras não vão trabalhar no palco. Então, às vezes, o Kleber pode assumir, às vezes, uma liderança, mas pode ter certeza que o que está debaixo da terra também, né, auxilia muito no processo. A questão de você equilibrar a vida, eu acho isso muito difícil. Muito difícil. Eu já falei algumas vezes em outros locais, que vamos excluir um pouquinho a questão de religião, que cada um tem a tua, né? Eu tenho a minha e respeito todas, mas a minha vida, perdão, eu coloco em 4 grandes potes, né? O primeiro pote, né, a sua família. O segundo pote, com licença um pouquinho, tá? Fica à vontade. Então vamos lá. Primeiro pote, família. O segundo, saúde. O terceiro, trabalho. E o quarto, sua vida social. Você faz com seus amigos, vamos jogar bola lá no clube, enfim. E você tem 100 bolinhas. 100 bolinhas. O que é um equilíbrio? Eu consegui colocar 25 em cada pote. Agora eu pergunto para todos que estão nos assistindo, que dia que você conseguiu? Não consegue. Difícil. E muitas vezes a gente pega 70 bolinhas e coloca no trabalho. Sobra 30 bolinhas para os outros 3. Mas se você começa a ter uma reflexão, né, de como está a sua vida, os seus valores, e começa a planejar os seus próximos 5 anos, você começa a querer equilibrar. Eu estou nesse processo de querer equilibrar. Só que tem que tomar cuidado para não demorar muito, porque tem coisa que não volta. E o tempo é uma das coisas que não volta. Então, pode ter certeza que você coloca muita bolinha em um dos potes, a vida vai te cobrar depois o resto que você não colocou. Você tem que ter ciência disso. Aí. Tá gostando do episódio? Compartilha, né? Episódio obrigatório, falo, né, para todos aqueles que você quer distribuir esse conteúdo, mentoria aí de valor inestimável, né, Karen? Aproveitar, dizer que esse podcast tem um patrocínio da Monteu Investimentos. Se você está pensando em diversificar sua carteira com segurança, a Monteu é a maior empresa do país no segmento, que se utiliza através de cartas de crédito, através de consórcio imobiliário como ferramenta de alavancagem, onde você tem 2 grandes estratégias. A primeira é você realizar uma alavancagem financeira. Você define valores de aportes mensais, a Monteu vai fazer uma gestão estratégica quando você é contemplado. Você passa a ser dono de dinheiro barato, porque o consórcio não tem juros, só tem uma taxa de administração. Você pode vender os direitos dessa carta entre o valor das parcelas que você pagou e o valor de venda representa o seu lucro, não paga mais parcelas e pode reinvestir assim novamente se você desejar. Ou você pode usar isso de forma inteligente, como é utilizado por 5% dos investidores mais bem-sucedidos que investem em imóveis. Compra esses imóveis com a carta de crédito, aluga com o valor do aluguel, você paga o valor das parcelas e quando você terminar de pagar esse imóvel, que vai ser pago pelo seu inquilino, você vai ter um patrimônio valorizado, gerando renda passiva vitalícia, ao qual você descapitalizou só até o momento da contemplação. Esse conceito foi muito disseminado por Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, consultor de bilionários americanos, que formou um patrimônio multimilionário porque você não precisa perder custo de oportunidade tirando esse dinheiro da empresa para formar patrimônio pessoal ou descapitalizando de uma aplicação financeira. Você faz isso de forma inteligente, usando capital de terceiros. Então, chama a gente lá na Monteu Investimentos, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast, você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e totalmente personalizada. Vamos seguir aqui com uma pergunta chave. Kleber, como que você gerencia a pressão de trabalhar com atletas de alto desempenho e a expectativa de resultados rápidos? Primeiro de tudo, né, tem uma frase que vem sendo falada, a gente tem que agradecer por trabalhar sob pressão. Trabalhar sob pressão é privilégio para poucos, né? Porque é na pressão que você cresce. Né? Então, né, usando o exemplo do último Mundial, onde a gente teve muitas intercorrências de lesões e às vezes
né, junto a toda uma comissão técnica, ninguém faz nada sozinho, tá? Você conseguir deixar os jogadores aptos é uma responsabilidade muito grande. Primeiro de tudo que você tem que cuidar da integridade física de um jogador. Está falando de um ser humano ali. Só que você tem que olhar o outro lado também, esse ser humano também tem seus propósitos. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande e, como eu adiantei, você tem que se preparar para isso. Né? A vida não vai te colocar no lugar onde você está à toa. Se hoje eu estou aqui, foi por tudo aquilo que eu fiz até chegar aqui. E se eu quero galgar espaços maiores, eu tenho que fazer algo diferente. Tem frases que são bem ditas, mas elas fazem muito sentido. Você não consegue resultado diferente fazendo a mesma coisa. Você acabou de falar sobre investimentos, as pessoas querem prosperar nessa área, elas têm que fazer algo diferente. Então é uma pressão muito grande, mas eu me preparo para isso. Eu me preparo, vou continuar me preparando até o dia que isso fizer sentido para mim. Mas como a gente conversou previamente, né, começar o episódio, quando você tem um propósito e esse propósito rege a sua vida, então agora até o fim. Quais são os principais ensinamentos que você tira dessa relação do mundo dos esportes com o mundo do empreendedorismo? A tomada de decisão. Acho que a gente tem que sempre ser estratégico na tomada de decisão, mas, como eu falei, agir sob pressão poucos conseguem. Então o fato de você trabalhar no esporte, trabalhar em alta performance, lembra que eu falei, performar, sempre subir o sarrafo, e as tomadas de decisões sob pressão acho que são um dos grandes, vamos colocar assim, um dos grandes diferenciais dos empresários. Né? Porque uma coisa é empresário, outra coisa é empreendedor, né? Então são definições diferentes, mas a tomada de decisão no momento difícil é o que difere. Se você deixar a tua emoção, né, o teu passional dominar o seu racional, muitas vezes a escolha vai ser errada. E olha que interessante, uma das coisas que eu venho estudando muito, né, primeiro para autoconhecimento e também para conhecimento, né, é a questão de comportamento humano. Tá? Uma das coisas que eu venho estudando sobre neurociência é que toda vez que acontece uma situação, a primeira resposta do teu cérebro ela é passional. Então ela vai buscar uma memória daquilo que você já vivenciou e é passional. O segundo pensamento é o racional justificando o passional. E o terceiro é o passional. É o racional, perdão. Então a gente tem que refletir. Cuidado com a impulsividade. Né? Pensar bem que toda ação vai gerar uma reação. Toda decisão tua vai ter uma perda. É você traçar o risco do positivo e do negativo. Eu tomando essa decisão, o que eu vou ter de benefícios? Tal. O que vai gerar de malefícios? Tal. Põe na balança e decida. Decisão tomada, segue. Segue. Kleber, eu sei que vocês são muito bons em relação à cultura organizacional também dentro da Clean Sport, né? Isso quem me falou foi o Bruno. Ele falou assim, ele é um excelente gestor, ele acompanha tudo muito de perto, ele é um cara que se parece muito com o Jussiel, que é centralizador, mas ele também gosta de tem algumas pessoas que ajudam ele nessas tomadas de decisões. Então eu queria que você contasse aqui pra gente como você trabalha a cultura organizacional dentro também da Clean Sport. Isso é uma coisa que a gente vem aprendendo, tá? E a gente hoje consegue teorizar um pouquinho o que fez antes, né? Quando eu sempre fui centralizador. Eu acho que isso tem pontos negativos e positivos, né? Bom, os dois lados. Só que hoje eu procuro ser centralizador de uma forma diferente, né? Antigamente eu queria fazer tudo, mas o meu dia tem 24 horas, né? Então não consigo comprar a 25ª. E chega uma hora que você estafa, você chega num burnout, em estafamento, então você precisa sim de uma equipe do seu lado. Então primeiro de tudo é você manter a equipe num propósito, né? Você vai escutar sempre eu falar disso. E segundo é você trazer a equipe para a sua realidade. Você tem que abrir o jogo. Cara, é assim que funciona, A empresa ela corre para esse lado. Ó, se a gente fizer um investimento aqui, cara, vai sangrar aqui. Então você jogar aberto. E a tomada de decisão, é muito importante você escutar a opinião da sua equipe, mas tem que tomar cuidado às vezes de você fazer votação toda hora. Aí você não é um líder, né? Apenas você é um mediador. Vamos votar? Vamos. Então tem 7 pessoas dentro da sala, a maioria vence. Não, legal, vamos escutar a opinião de toda a equipe, cada um tem uma ótica diferente, né? Uma ótica de cada setor. Gosto de escutar todos, mas a tomada de decisão tem que ser sua. Sempre de uma forma embasada e você mostrar o porquê que você tomou essa decisão para a equipe. Então essa cultura de organização é uma coisa que vem fazendo muito pra gente dentro da empresa, desenhando ali coordenadores, gestores de cada setor, reuniões semanais. Então nós temos assim, hoje dentro da Clean Sport nós temos 9 setores.
Então, cada setor tem o seu coordenador. Abaixo dele tem um gestor. E aí? E aí nós fazemos reuniões semanais com essa equipe. E aí? Nós direcionamos o caminho da empresa. E esses gestores fazem reuniões semanais com os liderados deles. Então você consegue transmitir a mensagem da empresa. E fazendo isso, você consegue também ter mais tempo para você pensar mais na gestão estratégica do seu negócio. Exatamente, né? Exatamente. Então, dentro dessa equipe, nós temos também ali 2 ou 3 que estão mais próximos, onde você sai um pouquinho fora da caixa, né? Você começa a pensar na estratégia, mas eu acredito que quando você começa a ter uma equipe competente, engajada é diferente de comprometido. Uhum. Comprometido é o cara das 8 às 6, que faz o que tem que fazer de uma forma brilhante, mas deu 6 horas, ele bate o cartão e vai embora. Engajado é aquele cara que é o das 6 às 8, né? O das 6 à meia-noite, enfim. Ninguém quer ali pessoas trabalhando a todo momento, mas quando o cara entende o propósito, aí você... Abraça a causa. Você tem que abrir o jogo. Tem que abrir o jogo. Se você não conversar com a sua equipe o que acontece na sua empresa, né, você sempre vai deixar à mercê do que eles estão pensando. Existem uma das coisas que a gente não controla na vida que o outro pensa, né? Mas você controla a sua atitude perante o que ele pensa. Então acho que ter um papo aberto, né, ser intencional naquilo que você passa para ele, ser estratégico de uma forma honesta e natural, acredito que é um dos grandes segredos da Clean Sport. Sensacional. Eu quero fazer uma pergunta para ele relacionada à liderança, né, que é uma das características muito fortes também no Kleber. Uhum. Kleber, quais características de liderança você considera essenciais para quem trabalha em um ambiente de alta performance como a seleção brasileira? Uhum. Eu acredito que existem 2 definições que são totalmente distintas. Você tem um chefe ou você tem um líder. Você escolhe qual você quer ser. O chefe, ele usa da posição hierárquica dele para dar o comando. O líder não. O líder, ele dá o comando pela atitude dele. Então eu acredito que hoje um líder, tá, eles têm que estar junto à equipe. Ele pode sim dar um comando verbal, mas eles têm que estar junto. Então eu acredito que isso eu trouxe muito do esporte, quando eu gostaria de ter sido jogador de futebol, né? Sempre tive oportunidade dos treinadores me colocarem, às vezes de uma forma de líder, de um capitão dentro da equipe, aquele capitão que corria junto com a equipe, que precisava colocar a cara na bola, eu colocava também, você entendeu? Eu quero o primeiro a chegar no treino, o último a sair, então eu acredito que isso forma-se uma liderança. E a partir do momento que você consegue ter o respeito e a admiração da sua equipe, né? Eu acredito que aí a transmissão, essa comunicação fica de forma natural. Sensacional. Quais habilidades você considera essenciais para qualquer pessoa que quer alcançar uma carreira de sucesso, como a sua? Então vamos lá. Eu vou fazer uma brincadeira que eu fiz também lá. Política do seu Pedro. Né? Política do seu Pedro? Vamos pegar as letras. P, propósito. E, estratégia. D, disciplina. R, respeito. E O, otimismo. Olha. Eu sou um otimista inquieto. Eu sempre gosto de estar me mexendo. Avalie os riscos, lógico que a gente avalia os riscos, mas se a gente colocar o risco na frente dos benefícios, eu vou ser pessimista. Né? Às vezes é bom ter um pessimista na equipe também, tá? Equilibra, né? Exatamente, mas um só no meio de 10, tá? Sim. Senão vai te amarra. Eu acredito que seja uma das coisas que quando eu palestro, eu costumo falar, acho que esses 5 itens aí condizem com o que eu procuro praticar durante o dia. Maravilha. Vamos na pergunta de fechamento? Vamos. A pergunta de fechamento é o seguinte, Kleber, quando você sair daqui, não sei se você sabe, mas quando você for dormir, você vai perder todo o seu conhecimento, vai perder todo o seu dinheiro, vai perder todo o seu network. Mas você tem a possibilidade de deixar nesse podcast a receita de sucesso de Kleber Barbão para te aproximar mais próximo de onde você está hoje. Então a única coisa que você teria é você mesmo dizendo um passo a passo que você deveria seguir para te aproximar de onde você está hoje. Qual seria a receita de sucesso que você deixaria para você mesmo? Então vamos lá. Uma pergunta legal, tá? Eu, fazendo um parênteses, eu já fiz essa reflexão com a nossa gestão. Né? Eu falei assim, se um dia o cara ali em cima decidir que eu tenho que perder o pouco que eu tenho hoje, eu começaria do zero. Começaria vendendo o carro, mas pode ter certeza que em poucos meses eu teria uma loja.
Pode ter certeza que alguns anos eu poderia ter uma franquia. Por quê? Porque eu aprendi com a vida, e vou plagiar o Cortella, que na vida eu acho que eu procurei sempre fazer o meu melhor e não o possível. Entregar o meu melhor mesmo, né? E eu acredito que isso é a base. E a disciplina, José e Karen, disciplina. Né? Você colocar, traçar saber o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada, saber que no meio desse caminho de Waze vão acontecer coisas que você não controla, né? Que eu tenho um compromisso daqui a pouco, eu vou colocar no Waze o endereço, eu saio daqui e vou até lá. No meio do caminho pode acontecer um acidente e o Waze vai me dar outra rota, mas eu sei onde eu quero chegar. Então, se você sabe onde você está, que é o autoconhecimento, você tem um propósito, sabe onde você quer chegar, e você estrutura isso de uma forma organizada, e você tem disciplina, não tem como não dar certo. Então, fazer o que tem que ser feito, como diz o imperador Marco Aurélio, né, um filósofo estoico, todo dia a gente tem que levantar e fazer o que tem que ser feito. E procurar fazer o seu melhor e não o possível. Para onde você quiser, você vai chegar. 90% da vida a gente controla. Uma das melhores respostas que eu tive dessa pergunta. Realmente, Juscel, realmente foi uma das melhores, clareza, né? Foi muito claro, muito objetivo. Carro, loja, franquia, autoconhecimento, propósito, metas. Incrível. Kleber, tem alguma recomendação que você deixaria de um livro, um seriado? Tem. Eu me aproximei muito da filosofia, né, com o passar do tempo. Confesso que ao longo da minha vida, ali, meados de 2018, acho que eu cheguei próximo a um burnout, uma síndrome de estafamento, e a gente tinha que procurar um sentido na vida, resposta, né? Eu comecei a estudar muito o estoicismo, né, uma corrente filosófica, né, que tem 3 grandes filósofos, né, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Li alguns livros, e o último Café com Sêneca, né, que eu fazia a leitura, né, toda manhã, me ajudava muito a fazer reflexão diária. Também tem um outro muito bom chamado Diário Estoico, né, que ele pega e te dá reflexões diárias, como um diário mesmo, né, estou sendo redundante. Então acredito que esses são os livros aí que me faz refletir um pouquinho, né, o que eu fui, o que eu sou e o que eu quero ser. Maravilha. Bom, onde as pessoas podem te encontrar? Hoje, né, estou na Clean Sport, né, Avenida Joaquim Moleirinho, 2617, 33466606, tá? Quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho, meu nome é Kleber Barbão, com K, tá? E o meu Instagram é Kleber Barbão, né? Já não tenho tio, e fico à disposição sempre no que precisarem. Bom, agradecer, né, Kleber, a presença do Kleber, foi realmente incrível. Pedir também para seguir a gente nas redes sociais, oliveira.ciel, todo dia tem conteúdo novo. E, gente, no meu Instagram, vocês vão ver realmente a vida de verdade. Né? A mãe, a empresária, a esposa, né? A gente vai conciliando tudo. Então, o meu é @KarenHaas. E, então, mais uma vez, agradecer, Kleber. Obrigado, para mim foi uma mentoria incrível, né? Mesmo no curto espaço de tempo, a gente conseguiu extrair aí uma receita de sucesso, né? Que tirou ele do absoluto zero e trouxe ele para hoje uma das maiores referências, né? Se não a maior referência dentro do segmento. Eu fiquei muito feliz com esse bate-papo, com essa mentoria, e tenho certeza que vai ajudar muitas e muitas pessoas também a trilhar aí uma carreira de sucesso assim como a sua. Obrigado, viu, pela participação. Obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, tá? Não só do trabalho de vocês como podcast. Tenho certeza que isso vem corroborar com os nossos sentidos, que é transformar vidas. Vocês passando essa informação, as pessoas elas vão incorporar e gerar conhecimento. Né? Então, para mim isso faz muito sentido, a educação na transformação da sociedade. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Gente, então, nos vemos no próximo episódio. Tchau.